Graças a Deus. Vamos preparar o nosso coração. Abra a sua Bíblia no Salmo 150. Salmo 150, com a leitura desse salmo, nós estamos abrindo o culto ao nosso Pai nessa terra. Glória a Deus. Aleluia. Louvai a Deus no seu santuário. Louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o pelos seus poderosos feitos. Louvai-o consoante a sua muita grandeza. Louvai ao som da trombeta. Louvai-o com saltério e com harpa. Louvai-o com adufo e danças. Louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas. Louvai-o com símbolos sonoros. Louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve o Senhor. Que convite maravilhoso que nós recebemos nessa manhã através desse salmo. Adoramos o Senhor. Não importando que situação e circunstância nós estamos, nós precisamos de louvar o Senhor. O que nós vamos fazer nessa manhã? Louvar não é só cantar. Quando você louva a Deus orando, ouvindo a palavra, você está prestando culto, está adorando o Senhor, né? Então vamos falar com Deus. Querido Pai Celestial, nós queremos agradecer ao Senhor por essa manhã tão maravilhosa que o Senhor tem nos dado. Essa manhã de sol, essa manhã de paz, essa manhã de saúde, a oportunidade que temos de estarmos juntos aqui nessa manhã. Ó Pai, venha abençoar essa manhã. Cada irmão, cada irmã que aqui entrou, cada pessoa que veio aqui para te adorar, que o Senhor possa abençoar. Abençoe o irmão Marcos, que vai nos conduzir à adoração. Abençoe a palavra que será semeada. Que sobre todos venha a tua bênção. Nós entregamos toda a direção dessa reunião em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 21. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 18. Vamos ficar de pé só essa vez? Evangelho de João, capítulo 21. Disto, tornou-se Jesus a manifestar aos seus discípulos junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era da Caná de Galileia, os filhos de Zebedeu e mais dois de seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tens alguma coisa de comer? Responderam: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco, achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua veste, porque se havia despido, e lançou-se no mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem da terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhes Jesus: trazei algum dos peixes que acabaste de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde e comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem és tu? Porque sabiam que ele era do Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos depois da ressurreição dentre os mortos. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele lhe disse: apacenta os teus cordeiros.
Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: Pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez: Tu me amas? Respondeu: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade, eu te digo que, quando eras moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro cingirá e te levará para onde não o queres. Pedimos a tua bênção no compartilhar da tua palavra. Fala o coração da tua igreja nessa manhã. Dá glória ao nome do Senhor, como convém que o nome do Senhor seja glorificado. Que haja temor no meio da igreja, temor e tremor diante da tua palavra. Revive eficaz. Traz cura através dessa palavra, transformação, mudanças, direção. É no precioso nome de Jesus que nós oramos. Amém. Os irmãos podem assentar. Meus irmãos, como o texto já disse, no versículo de número 14, já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos depois da ressurreição. As manifestações de Jesus após a ressurreição, elas tinham um objetivo: dar fortalecimento à fé dos discípulos. E também para que os discípulos concretamente soubessem que Jesus que estava se manifestando ali agora não era mais aquele Jesus de carne e osso, mas era um Jesus ressuscitado, Jesus vivo, né? Deus ressurreto dentre os mortos. Então tinha esses objetivos aquela ressurreição. Entretanto, esses aparecimentos. Entretanto, esse aparecimento no capítulo 21 parece que tem alguns ensinamentos a nos dar. Primeiro, irmãos, é bom que se pergunte por que Pedro, junto com os discípulos, quiseram novamente voltar a pescar. O versículo de número 2 dizem que eram 7 os homens. Estavam juntos Simão Pedro, Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era da Caná da Galileia, os dois de Zebedeu, 2 seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: Vou pescar. Disseram-lhe os outros: Nós também vamos. Então a gente vê o primeiro ponto aqui, a influência do apóstolo Pedro. Só o fato que ele não havia convidado ninguém para acompanhá-lo, ele não havia levantado ali uma assembleia para ouvir a opinião dos demais com relação à pescaria. Pedro só disse: Eu vou pescar. Os demais foram atrás de Pedro. Então a gente percebe por esse texto, por toda a Bíblia que fala sobre a história de Pedro, que ele era um homem influente, era um líder nato. É claro que Cristo estava trabalhando em Pedro, mesmo depois de ressurreto, para tornar Pedro um líder ainda mais eficaz, um líder ainda mais influente. Então, essa aparição foi para todos os discípulos, ou seja, para os 7 que estavam com Jesus, mas parece que o impacto dessa ressurreição era para que desse a Pedro um rumo na vida, uma direção na vida. Vocês vão notar que Jesus não dirige a sua palavra a nenhum outro discípulo. Ele dirigiu a sua palavra a Pedro. Aqui há o que destacar a pessoa de Pedro nesse texto. Pedro, quando disse eu vou pescar, alguns estudiosos da Bíblia, eles pensam que Pedro estava retroagindo. Não é retroagindo na fé, mas retroagindo no seu ministério. Ele continuava firme com Deus, continuava crendo em Cristo, não obstante aquela experiência de ele negar a Deus. Mas quando ele diz que eu vou pescar, parece, irmãos, que ele estava novamente voltando àquela área profissional dele. Parece que ele estava retornando àquele estilo de vida antigo, né? Parece que ele estava. E tanto, irmãos, aquilo não foi de Deus, aquele
da pescaria, que eles passaram a noite inteira sem pescar em nada, sem conseguirem sucesso. E às vezes na vida do cristão, a gente passa também por algumas noites, alguns momentos assim ruins na nossa vida. E inclusive quando eles estavam no barco, Jesus apareceu na praia, Jesus ainda perguntou, não reconhecendo eles a priori Jesus perguntou assim: filhos, vocês têm alguma coisa de comer? Jesus nem citou peixe, ele citou: vocês têm alguma coisa de comer? Ou que fosse um pão, ou que fosse até mesmo um peixe, alguma fruta da ocasião. Eles disseram: não, nós não temos nada. Então eles não tinham o que oferecer, eles não tinham o que dar. Então, às vezes, na vida do cristão, a gente passa por momentos que a gente não tem o que oferecer. Eu não sei se você já passou por isso. Aquele dia, ou aquela semana, ou quem sabe aquele mês, né? E você passa com o coração apertado. Às vezes passa muita luta. E até no pregar o evangelho, você se cala, você omite. Não porque você queira, mas o estado do coração fica o estado de coração noturno, que às vezes não dá vontade de você nem falar nada, e às vezes nem orar até mesmo, apesar que todo cristão deve orar todos os dias, mas há momentos que bate uma noite nas nossas vidas, bate uma negridão, bate uma situação que a gente não tem o que oferecer. E foi o que aconteceu com os discípulos. Olha, eu não sei, irmãos, eles iam passar a noite inteira, não proveram de alimentação, não tinham nada para oferecer. E às vezes nós cristãos passamos por isso também. Então, irmãos, aquela situação foi uma situação assim muito atípica, né? Muito atípica no sentido da ausência da alimentação. Quando Jesus viu que eles não haviam apanhado nada, pois eles responderam: não, nós não temos nada. Jesus disse: atira a rede ao lado direito do barco. E aquele horário já estava a amanhecer, a Bíblia diz que estava no clarear da madrugada, os primeiros raios. Os pescadores, eles pescam, os profissionais, né, o mar, eles pescam à noite. Quando o dia está raiando, eles estão lavando as redes, estão parando a pescaria. Mas quando o dia estava raiando, parecendo que não era o momento propício, não era o momento adequado, foi que eles conseguiram uma grande pescaria sobre a palavra de Jesus. Até então eles não haviam reconhecido que Jesus estava ali. Até então eles não haviam reconhecido a presença, nem a pessoa de Cristo, ainda que olhando. Não sei se ainda estava escuro, se os primeiros raios estavam surgindo, eles encontraram essa dificuldade. Quando eles lançaram a rede ao lado direito, então pescaram uma quantidade considerável de peixe. A Bíblia chega a dar o número: 153 grandes peixes eles pescaram, né? E a rede não se rompeu, diz o texto. Parece que o que eles pescaram era mais do que a rede podia suportar. Era mais do que eles talvez estivessem pensando em pescar, né? Então, eles quando pescaram, João então percebeu que era o Senhor, o apóstolo amor. E João disse para quem? Para Pedro. Ele não disse para os demais, ainda que os demais tenham ouvido, mas ele dirigiu a Pedro, que era o líder. É o Senhor. A ansiedade de Pedro, a vontade de Pedro era tanto de estar na presença do Senhor, ele não esperou o barco portar. Ele não esperou o barco chegar até a praia. Ele cobriu-se com a túnica, e ele devia estar vestido somente com a roupa de baixo. Ele cobriu com a túnica e foi a nada até a praia. O barco estava distante cerca de 100 metros. Já estava, quem sabe, retornando para a praia. Foi uma noite frustrante, cansativa e faminta. Uma noite frustrante, cansativa e faminta. Eles eram discípulos do Senhor, eram discípulos do Senhor. Haviam sido usados para muitos milagres, haviam sido usados. Deus havia realizado várias obras, talvez acreditamos várias obras, mas eles não puderam converter aquela noite numa noite de bênção. Eles não puderam realizar nenhum milagre, porque possivelmente, irmãos, aquilo não estava nos planos de Deus. Ainda que Jesus encontrou com eles na praia, vocês vão ver a fala de Jesus para Pedro. Não era propósito de Deus aquela viagem.
aquela viagem remetia à profissão do passado, remetia ao trabalho que eles tinham. E desde que eles foram chamados, o plano de Deus para a vida dos apóstolos era outro. Que eles estivessem à frente do rebanho, pregando o evangelho. Vocês vão notar que aqui nós estamos no final do capítulo João, capítulo do evangelho de João. Nós não temos outra notícia deles voltando a pescar. Parece, pelos escritos, pelos evangelhos, pelos Atos dos Apóstolos, que talvez eles nunca mais tenham voltado àquela profissão. Eles nunca mais tenham ido para o mar pescar. Jesus já havia dito para eles: eu farei de vocês pescadores de homens. Então, para tanto, eles deviam de trabalhar, eles deviam de focar nessa chamada. Mas aqui eles estavam novamente naquela profissão de pescar peixes. Parece, irmãos, eu não sei o que eu vou dizer, se os irmãos vão compreender. Eu sinto no texto um vazio no coração de Pedro e dos apóstolos, né? Nesse momento, sem direção. Eu sinto aquele vazio, aquela coisa ruim a ser preenchida pelo Senhor. E foi quando então eles deram com o burro nas águas. Não, deu tudo errado. E é ruim para o crente, não é ruim quando você vai adquirir uma coisa, você tem um projeto e a coisa não dá certo. Às vezes você faz um curso, mas uma vez eu lembro, eu estava dirigindo uma campanha na igreja que eu pastoreei, e apareceu um curso numa faculdade de cartas paulinas, de especialização nas cartas de Paulo. Eu estava no meio de uma campanha. Eu resolvi deixar aquela campanha para ir fazer aquele curso. Irmãos, que coisa! Eu fiz o curso, terminei o curso, né? na faculdade evangélica, terminei o curso. Mas, irmãos, até hoje eu me arrependo de ter abandonado aquela campanha. Deus deixou de estar comigo? Não, Deus não deixou de estar comigo. Mas aquela campanha era a primeira campanha que eu estava realizando naquele patamar, né? A igreja estava toda unida, nós estávamos juntos naquela campanha, buscando Deus pelas famílias, levantando aquele clamor, aquela guerra, né? E eu senti depois um vazio no meu coração de ter abandonado aquele trabalho tão especial, quando eu poderia ter dedicado aquele curso em outra faceta, em outra época, em outro momento. Então, às vezes, a gente tem a mania de colocar os carros nas frentes dos bois. Às vezes, um curso que a gente faz, às vezes, a mudança de um emprego, né? Eu vou deixar meu emprego, vou mudar para outro, sem pedir orientação a Deus. Até mesmo um casamento que a gente contrai, às vezes, né? O que eu fui fazer, eu não fui devagar na minha decisão. Às vezes, decisões financeiras, um carro que você compra, um imóvel que você adquire, depois aquilo dá problema. Então, às vezes, irmãos, nós temos noites nas nossas vidas, decisões, noites problemáticas nas nossas vidas. E a gente precisa atentar para isso, de todo o movimento que a gente for realizar, tudo aquilo que a gente for realizar, a gente pedir orientação a Deus para tomarmos decisões nos momentos certos, né? De maneira correta, nos momentos certos. Então, quando Jesus os viu ali, foi a salvação daquele dia, porque senão tudo tinha dado um naufrágio, irmãos, de tristeza e agonia. Sem comida, sem peixe, frustração, coração vazio, tudo aquilo tinha dado em nada na vida daqueles discípulos. E é ruim, irmãos. Eu não estou falando de homens comuns, eu não estou falando de crentes simples, eu estou falando de homens chamados por Deus. Eu estou falando de homens cheios do Espírito de Deus. Estou falando de homens que andaram com Cristo, foram convocados pelo próprio Jesus, tiveram experiências maravilhosas. Eu estou falando de homens que tinham bagagem, né? Que naquele momento, entretanto, estavam vivendo uma experiência ruim, terminando uma noite ruim. Se não fosse Cristo, irmãos, a coisa teria dado na estaca zero. Quando Pedro viu que era Jesus, como eu disse, pulou naquele mar e foi afoito encontrar com o Senhor. Aquela agitação, aquela inquietação de Pedro prova para mim que o coração dele estava seco, estava vazio. Eles não balançaram as mãos, não cumprimentaram. Oh, Senhor, é o Senhor que está aí, nós vamos até aí. Não estava nessa expressão de alegria. Eles estavam vivendo aquele momento, irmãos, de glória, né? Eu sinto pelo texto que eles estavam loucos, estavam vazios, né?
E alguém tinha que puxar o barco, mas Pedro não quis saber de peixe. Pedro nem importou para o milagre. Pedro nem convidou ninguém para estar com ele. Ele colocou a roupa de cima e foi a nado encontrar com Cristo. Possivelmente ele queria ter uma palavra de Jesus. Ele queria ter assim, um toque especial, uma orientação especial de Jesus. Ele precisava. Eu não sei, mas possivelmente Pedro ainda revivia no pensamento aqueles momentos que ele negara a Cristo. Aqueles momentos que havia passado poucos dias disso. Né? Cristo estava ressurreto. Então havia passado poucos dias que Pedro havia negado a Cristo. Então, muito possivelmente, Pedro sofreu com aquela frustração, aquela decepção com ele mesmo, né? Frente ao espelho, vendo. Imagina se fosse você, como você se sentiria? Como se comportaria o seu coração frente a uma negação pessoal dessa? Foi uma coisa muito ruim, mas Pedro foi afoito à presença de Jesus. O que percebe pelo texto, irmãos, que Jesus não travou um diálogo com Deus. Não travou. Pode ter até acontecido deles conversarem coisas, né, que não estão registradas, mas pelo texto não. A Bíblia diz que ninguém ousou perguntar quem era ele, pois todos sabiam que era Jesus. Ninguém ousou. E quando ele chegou em praia, ou eles chegaram em praia, Jesus já estava cozinhando peixes e também já estava com pães sobre as brasas. Aí Jesus, irmãos, ainda deu a ordem: vocês tragam os peixes que vocês apanharam, para que eles pudessem se sentir úteis também naquela alimentação, para que eles pudessem também participar, para que também o esforço deles em pescar também fosse ali realizado, aparecido, né? E Jesus então, irmãos, estava ali mexendo naqueles pães, naqueles peixes. É interessante, né, irmãos? Jesus poderia muito bem só ter falado do Evangelho, sem mexer com a alimentação. Ele poderia naquela praia ter dito: olha, vocês vão pelo mundo afora, agora vocês tomem cuidado, etc. Partem para o sul, para o norte, mas não. Ele primeiro alimentou os apóstolos. E primeiro tirou a fome daqueles homens. A fome física, e haveria de tirar a fome também espiritual. Imaginaram, eram 8 homens, 7 com Jesus, 8 sentados em torno daquelas brasas. Numa manhã que o dia estava raiando ainda. Que cena maravilhosa, que encontro maravilhoso com Jesus. Todo o vazio da alma daqueles homens caíram por terra. Toda a inquietação da alma de Pedro, por certo ele estava, caiu por terra também naquele encontro maravilhoso. Irmãos, quando Jesus entra em cena, as coisas mudam. Quando Jesus entra em cena, a situação é transformada. Aquele vazio, ele é lançado em terra. Quando Jesus entra em cena, há uma manhã especial surgindo. Há uma manhã, há um dia especial quando Jesus entra em cena. Ele tem o que dá a gente para comer, ele tem brasas, ele tem peixe, ele tem pão, ele tem graça, ele tem uma palavra. E quem sabe Pedro precisava daquele encontro. Era tudo que Pedro estava precisando. E Jesus não dirigiu a João, a André, não dirigiu a Natanael. Ele não falou com ninguém. Mas ele dirigiu a Pedro, os demais ficaram ouvindo. Pedro, tu me amas mais do que a estes? A expressão mais do que a estes é uma expressão que dá mais para a gente pensar muitas coisas. Mais do que os apóstolos, os demais apóstolos, ou mais do que a profissão dele de pescaria, mais do que o barco, né, que possivelmente era dele, talvez fosse, mais do que esse trabalho. Tu me amas? Pedro disse: tu sabes que eu te amo. Jesus: apacenta os meus cordeiros. Jesus faz aquela chamada a Pedro. Ele não tocou em nada da traição de Pedro. Ele não tocou em nada da frustração da noite perdida, não tocou. Mas ele deu uma chamada em Pedro, ele fez uma orientação: apacenta os meus cordeiros. Ora, meus irmãos, o que Pedro devia estar fazendo, ao invés de estar pescando, ao invés de estar trabalhando, ao invés de estar retroagindo profissionalmente, né? Ao invés de estar fazendo Pedro devia estar fazendo? Pedro devia estar, irmãos, na frente do rebanho,
Pedro devia estar em conexão com os crentes. Pedro devia estar no rebanho, apacentando, organizando o grupo novamente. Vamos reunir, vamos para a oração, vamos preparar, vamos aqui agora orientar, vamos buscar recursos para a obra missionária. Pedro, como líder, devia estar trabalhando para a questão espiritual. Ele não tinha que estar mexendo com aquela pescaria. Se não fosse Cristo, eles não teriam apanhado sequer o peixe naquela noite. Só apanharam pela palavra miraculosa de Jesus, que entrou em ação, que transformou aquela noite num dia, numa manhã gloriosa. Pedro não tinha que estar ali. Irmãos, às vezes nós fugimos ao chamado do Senhor. Às vezes a gente foge do chamado, assim, da orientação do Senhor. E Jesus perguntou isso 3 vezes a Pedro: Pedro, tu me amas mais do que a este? E Pedro respondeu. Pela 3ª vez, Pedro se entristeceu, como que achando que a palavra dele estava sendo não acreditada, que Cristo não estava acreditando nas palavras dele, que ele amasse de fato Cristo. Então Jesus, então apacenta os meus cordeiros. Se verdadeiramente você cuida do meu rebanho, é tudo. Irmãos, a igreja era nova. Ela tinha surgido há pouco tempo ali com Cristo, ia surgir de uma maneira mais aparente, em termos de número, em Atos dos Apóstolos. Mas a igreja estava na sua forma embrionária. Era necessário reunir o grupo novamente depois da morte de Cristo. Era necessário os crentes estarem recebendo auxílio e missão. Não era hora de pescaria, era hora de trabalho. Era hora de estar orientando. Pedro, como líder, devia, como eu disse, com os irmãos, reunindo os crentes, indo atrás de um e de outro, aqueles que fraquejaram na morte de Cristo, aqueles que voltaram atrás, aqueles que não participaram, aqueles desanimados, aqueles frustrados. Lembra dos 2 caminhos de Emaús? Não? Eu estou dizendo assim, o que aqueles 2 sentiam, muito possivelmente muita gente sentia também, a frustração da morte. Então era necessário que Pedro estivesse novamente na frente, o líder. Então a gente vê Cristo trabalhando na liderança de Pedro, Cristo trabalhando no coração de Pedro. Volta, apacenta os meus cordeiros, apacenta. E veja bem, irmãos, que Cristo está dizendo isso para aquele Pedro. Claro que os demais apóstolos ficaram a ouvir, ficaram ali impactados com aquela chamada, com aquele puxão de orelha em Pedro. Por isso que eu disse ainda há pouco, e volto a repetir, que nunca mais a gente vê Pedro no barco, nunca mais a gente vê os apóstolos no barco. Pode ser até que algum dia tenham tirado entretenimento para pescar, mas para retroagir aquela vida profissional, aquele trabalho, não, jamais, isso terminou. Era necessário a igreja receber alento, a igreja precisava receber alento, a igreja precisava de ser motivada naquele instante. Irmãos, Deus se preocupa com isso, da igreja ser motivada, alentada. A igreja precisa ser alentada. Eu fico assim a pensar, às vezes, de alguns pregadores que só ficam batendo na igreja, ou então alguns irmãos que só ficam criticando a igreja, porque a igreja dos crentes assim, a igreja dos crentes assim, a nossa igreja. Irmãos, Cristo nos chama para alentar o povo. Se bater no povo resolvesse, irmãos, está tudo bem, a gente faria, mas não resolve. A igreja precisa de força, de alento, de coragem, encorajamento, força espiritual para continuar a jornada, Cristo estaria daqui a pouco indo embora. Daqui a pouco Cristo estaria indo embora para o céu. Por isso ele precisava de deixar Pedro muito seguro do que fazer, muito seguro do que realizar. Se você me ama, mas sim, eu te amo, então apacenta o termo então é acrescentado por mim. Então apacenta os meus cordeiros, vai à frente dos meus cordeirinhos, das minhas ovelhas. Ele usa o termo cordeiro, usa ovelha, Jesus. Apacenta os meus cordeiros. Irmãos, o Senhor quer que nós apacentemos, mas aí cabe-nos um momento de reflexão. Muitas vezes nós crentes deixamos para só o pastor o ofício de pastorear. É claro que o chamado pastorear cabe ao pastor mesmo, mas isso não exclui a gente de dar alguma ajuda, não exclui o crente de estender as mãos, de dar força, de dar conselho, de amparar, de incentivar os outros demais irmãos na fé a continuar a jornada no Evangelho. Que encontro? A gente não sabe como esse encontro terminou. A gente só sabe que Jesus terminou dizendo que a forma que Pedro ia morrer e que João ia ficar até que ele viesse.
Se te importa que ele fica, não que João fosse ficar até que ele viesse. Se te importa, né? Então aquela palavra foi dirigida a Pedro. Olha, quando você era moço, você se cingia, mas agora velho, outros se cingirão e vai te levar em lugar que você não gostaria de ir, Pedro. Significando com isso o tipo de morte que Pedro teria para glorificar o Senhor, para glorificar o Senhor. Aquele encontro possivelmente mudou a vida de Pedro, mudou. Quando Jesus foi embora, ele deve ter ido embora numa certa hora, para que eles comeram, né? Porque o texto não chega a dizer que você passou o dia inteirinho, a manhã inteirinha. O 7, Jesus diz: agora eu tenho que ir, vocês fiquem aí. Né? Cristo partiu para outros lugares, lhe convinha aí. E eles foram com aqueles peixes. Mas o que mudou a vida de Pedro não foi os 153. O que mudou a vida de Pedro foi aquele chamado, ainda que Pedro se sentiu triste com aquilo. Porque é duro ser confrontado por Deus, irmãos, é duro. Às vezes Deus nos confronta: o que você está fazendo, o que você está amando, o que você está fazendo da sua vida. Às vezes confronto de Deus, e é necessário a gente ser confrontado. E Pedro foi confrontado. Você me ama, Pedro? Que pergunta, né? Assim, cara a cara. Que pergunta, cara a cara. E Pedro, possivelmente, quando levantou daquela experiência, era outro homem. Outro homem, voltou para a Galileia. Aqui o texto não diz, né? Mas eu imagino que ele reuniu com os discípulos: ó, Tiago, quem dos demais apóstolos não estão no nosso meio? Está falando, Cicano, vamos atrás. Vamos reunir o pessoal. Vamos estar orando agora. Vamos ver os próximos passos que nós daremos agora. Então ele recebe de Deus aquela orientação, aquela direção da parte do Senhor. Aquela orientação. E levanta como líder da igreja. Levanta como. E todo mundo sabia, irmãos, que Pedro era chamado como tal. Pedro tinha um respeito dos cristãos. Pedro tinha um respeito dos judeus convertidos. De que era líder chamado maior para pastorear. Era líder chamado. Que coisa maravilhosa. A igreja nascendo nas costas de um homem confrontado com Deus. Confrontado com Cristo. Certo, Pedro, depois daquilo, pensava: eu tenho que amar o Senhor mais do que qualquer outra coisa e apacentar o rebanho do Senhor. Apacentar o rebanho do Senhor. Olha, irmãos, eu quero fechar minha mensagem dizendo o seguinte: às vezes nós dedicamos à nossa área profissional o que a gente não dedica ao Senhor. Às vezes nós chegamos a amar a empresa que nós trabalhamos mais do que nós amamos o Senhor. Às vezes você vai dar o sangue pelo seu trabalho, mas não faz o mesmo pelo Senhor. Às vezes você dá aquela importância tremenda: não, é de onde eu tiro o meu sustento. Por isso eu sei que a profissão é boa, a gente precisa de trabalhar, está escrito isso. Mas colocar às vezes as coisas no lugar de Deus não é bom. Então nós temos que procurar pensar nas coisas do Senhor e priorizar as coisas de Deus. Priorizar as coisas de Deus. Mais do que a área profissional, amar as coisas do Senhor. Pastorear o rebanho de Deus. Pastorear o rebanho de Deus. Que coisa maravilhosa. Pedro, talvez nunca tenha ouvido de ninguém: você negou a Jesus. Talvez Pedro não tenha ouvido de ninguém: você abandonou o mestre. Você traiu o mestre. Talvez eu não tenha dito de ninguém, mas ele foi trabalhado nessa aula. Eu repito, Cristo nunca tocou no assunto com Pedro. Nunca trouxe o assunto à tona, porque isso não daria nenhum resultado. Ele sempre trabalhou em manter Pedro para frente, em incentivar, orientar, dirigir aquele homem, abençoar a vida de Pedro. Por isso é que Deus não fica tocando nos seus pecados. Quando há necessidade, Ele fala, mas Ele não fica tocando nos nossos pecados.
e fica apontando para nós o caminho melhor. É o cheiro da salvação, o cheiro de Cristo, que nos faz sentir o caminho da salvação, da orientação, o caminho da firmeza do Evangelho. É o que o Senhor quer que nós façamos. Que Deus te abençoe, abençoe o seu coração, a sua vida, né? Você priorize, o Senhor no seu coração. E eu esqueci de dizer que Cristo tem o peixe para você e o pão também. Peixe, pão. Aquilo que você procura, Ele tem nas mãos dele, bem temperado e quem sabe até sem espinhos. Coisas boas da parte de Cristo, está nas praias, aguardando. Ele não foi, dessa vez ele não foi no barco não, da outra vez ele foi. Primeira vez que ele chamou Pedro, ele foi. Mas essa vez ele não entrou no barco não. Você sabe por quê? Porque há certos tipos de barco que Jesus não entra mesmo. E aquele barco de Troade, Cristo não ia entrar mesmo. No primeiro ele entrou, porque foi o barco da chamada de Pedro, conversão de Pedro, transformação de Pedro. Mas esse barco aqui, irmãos, da decepção, Cristo não entra não. Muito pelo contrário, ele trouxe os discípulos até terra firme. Até terra firme, trouxe os discípulos até terra firme. Naquela ceia maravilhosa. Que ceia maravilhosa, né? Aquele dia pela manhã com Cristo. Que Deus nos abençoe, abençoe o seu coração. Que dias de claridade venha sobre sua vida. Que Cristo também tenha experiências maravilhosas com você. Te dê experiências. Que noites venham serem apagadas do seu coração. Você seja uma bênção, em nome de Jesus. Amém. Vamos colocar de pé. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, tem uma canção que ela chama Tu Podes, que fala sobre o milagre, do milagre que todos nós precisamos todos os dias. Hoje nós já tivemos o milagre, que é o milagre do levantar, do acordar, do tomar o café. No meu caso, atravessar a cidade para vir para cá. Glória a Deus por isso. Quero agradecer mais uma vez o pastor Elton pelo convite. Amém. Todas as vezes que for necessário, estarei aqui presente. Amém? Como Bartimeu, eu preciso de um milagre. Só o Senhor pode fazer. Eu farei o que for preciso para que ouça minha voz. Filho de Davi, socorre-me. Sem ti eu sou tão frágil. A tua mão me sustenta de pé. Mesmo que tudo se acabe, ainda me resta a fé. O que eu não posso fazer, tu podes. A mudança que eu preciso, tu pode. O milagre que eu espero, tu podes. Senhor, vem me socorrer. O meu milagre, Senhor, eu tomo posse. Toma posse, irmão. A cura que eu preciso, eu tomo posse. A minha bênção, Senhor, eu tomo posse. Abro mãos para receber. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Estende as suas mãos para frente. Pai, eu quero pedir agora a tua bênção sobre a tua igreja. Nessa nova semana que inicia. Rogo que o Senhor guarde esse irmão, essa irmã, de todo embaraço desse mundo. Toda obra do diabo, toda obra do pecado, guarda. Guarda de acidente, incidente, imprudência, imperícia. Guarda a saúde da tua igreja, Senhor. Dessas doenças que assolam
na sociedade. Guarda este lar, essa família, essa casa. Guarda no ônibus, na moto, na bicicleta, a pé. Guarda no ir e no vir, no entrar e no sair. Que a bênção do Senhor esteja sobre a vida dos teus filhos e das tuas filhas. Em nome de Jesus. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora de Jesus e a consolação do Espírito Santo sejam com todos, desde agora e para sempre. Amém. Deus te abençoe. Cumprimente seu irmão da direita, da esquerda. E até mais à noite, se Deus quiser. Terça-feira, o nosso próximo culto. Glória a Deus. Que Deus te abençoe.